Bolsonaro agora está proibido de dar entrevistas e muita coisa está sendo descoberta. Pois é, deu até uns bolos aí no pessoal. Vou pedir pro Pedro Zambarda contar essa história pra gente aqui no plantão do Meteoro. Pedro, quer dizer que vamos ser poupados de ouvir Bolsonaro? É isso? E mesmo que até a gente tenha tentado falar com ele. Tentamos entrevistar Bolsonaro? Tentamos. Ele não aceitou, Tentamos, mas tentamos. tentamos e tal, né? Ouvir aquele sonoro não e é isso aí. Mas olha, Sophie, ele tá numa maré assim, e aquela história do. Antes de começar até a ler matéria tal, esse negócio do pendrive tá muito mal explicado, né, Sofia? Ah, Agora tá. veio uma explicação que não tem nada demais. Lembrando, o Eduardo Bolsonaro foi pro Oriente Médio e apareceu lá com os pendrive, tudo esquisito e tal. Esses caras devem manter coisa em Deep Web, devem manter coisa em cripto, deve ter alguma coisa bem mal explicada. Mas vamos lá então. No Metrópolis, conteúdo de pendrive apreendido com Bolsonaro é irrelevante, diz a Polícia Federal. Pendrive foi localizado no banheiro da casa do ex-presidente durante a operação da PF, realizada na última segunda-feira. Reportagem aí do Caio Ramos no Metrópolis. A Polícia Federal divulgou o resultado de uma perícia feita em um pendrive apreendido no banheiro da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo o laudo, o conteúdo do dispositivo que não foi revelado é irrelevante para o prosseguimento da investigação. O pendrive foi localizado durante uma operação de busca e apreensão da PF em endereços ligados a Bolsonaro na última sexta, dia 18, na residência do ex-presidente. No Jardim Botânico, em Brasília, foram encontrados, além do dispositivo, 14 mil dólares e 8 mil reais. A ação contra Bolsonaro foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que, além dos alvos de busca e apreensão, impôs ao ex-presidente restrições como uso de tornozeleira eletrônica, proibição de uso de redes sociais e recolhimento domiciliar noturno, impedimento de sair de casa nos fins de semana e veto ao contato com outros investigados, incluindo o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do ex-chefe do Executivo Nacional. No dia da operação, ao chegar à sede do PL, Bolsonaro alegou nunca ter visto o pendrive que foi encontrado em um dos banheiros. Uma pessoa pediu para usar o banheiro, quando voltou estava com o pendrive na mão. Eu nunca abri um pendrive na minha vida, nem tenho laptop em casa para mexer nisso. A gente fica preocupado, declarou ele em jornalistas. Ele meio que deu uma insinuada que a Polícia Federal plantou esse pendrive, né? Você não achou, não? Tá esquisito isso Deu aí. a entender isso. Daí teve inclusive uma entrevista que ele deu na qual ele dá a entender isso e daí questionam ele, pera, você tá dizendo que foi plantado? Daí ele recua e bota a culpa na Michelle. É inacreditável. Vamos ver, gente. Depois, porém, voltou atrás e disse que não estava sugerindo nada e que ficou surpreso. Vou perguntar para minha mulher se o pendrive era dela, pontuou. Além de ir na casa do ex-presidente, a PF fez buscas na sede do PL. Operação da Polícia Federal contra Bolsonaro. A PF acusa Bolsonaro e Eduardo de atuarem durante os últimos meses junto a autoridades governamentais dos Estados Unidos para obter imposição de sanções contra agentes públicos do Brasil. Eles, segundo a decisão de Moraes, embasam o pedido de sanções contra o país em razão da suposta perseguição no âmbito da ação penal número 2668, que investiga Bolsonaro em sua suposta trama golpista. De acordo com a PF, pai e filho atuaram dolorosa e conscientemente de forma ilícita e com a finalidade de tentar submeter o funcionamento do STF ao crivo de outro Estado estrangeiro por meio de atos hostis derivados de negociações espúrias e criminosas com patente obstrução à justiça e clara finalidade de coagir esta corte. Então é isso, gente. Não tinha, segundo a Polícia Federal, nada de relevante nesses pendrives. Isso aí foi uma questão que pegou nas redes, virou meme, o pessoal fez todos os tipos de brincadeira. E aí, Sofia, nessa questão dele tentar suavizar a imagem dele, se colocar como vítima, ele começou a desesperadamente dar entrevistas. Virou até brincadeira no nosso grupo. A gente falou, pô, o Bolsonaro hoje tá no Poder 360. Aí agora marcou entrevista no Metrópolis, tava na Jovem Pan, tava na CNN Brasil. Ele tava falando sem parar.
E aí veio mais uma proibição do Alexandre de Moraes, além da tornozeleira. Proibido de usar as redes sociais, Bolsonaro não pode dar entrevistas ou ele será preso. Furo da nossa colega Juliana Dalpiva. Bolsonaro também passou a ser monitorado com uso de tornozeleira eletrônica desde a última sexta-feira, dia 18. Nesta segunda, dia 21, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal reiterou a sua decisão da semana passada, informando que medidas cautelares determinadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro não poderá fazer uso de redes sociais e também por meio de terceiros. Com isso, ele também não poderá conceder entrevistas sem a expressa autorização do Supremo Tribunal Federal. Decisão correta do Alexandre, né, Sofia? Porque ele ia usar essas entrevistas aí para tentar se comunicar. Pega um blogueiro aí, uma Auri Verde da vida, qualquer podcast X, ele ia usar isso, na verdade, para fazer comunicação. E ele não pode, ele tá com medidas cautelares. Nos autos da petição 14.129 do DF, decisão de 17 de julho de 2025, em face da tentativa de obstrução de justiça, coação no curso de processo de atentado à soberania, determinei que o réu Jair Messias Bolsonaro, entre outras medidas cautelares, a proibição de utilização de redes sociais diretamente ou por intermédio de terceiros, escreveu Moraes. O ministro ainda informou que, caso descumpra a ordem, Bolsonaro pode ter a prisão preventiva decretada, medida cautelar de proibição de utilização das redes sociais, diretamente ou por intermédio de terceiros, imposta a Jair Messias Bolsonaro, inclui, obviamente, as transmissões, retransmissões ou vinculação de áudios, vídeos e transcrições de entrevistas em qualquer uma das plataformas de redes sociais de terceiros, não podendo o investigado se valer desses meios para burlar a medida sob pena de imediata revogação e decretação de prisão, completou o ministro. Situação de Bolsonaro. O ex-presidente teve a proibição do uso de redes sociais decretada na última semana e também passou a ser monitorado com o uso de tornozeleira eletrônica desde a última sexta-feira, dia 18, após a suspeita de tentativa de fuga e as ações de ataque ao STF feitas pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro a partir dos Estados Unidos. E aí teve esse vexame hoje, que é esse printzinho que eu peguei. Com medo de ser preso, Bolsonaro cancela a entrevista ao Metrópolis e eu vou mostrar para vocês o vídeo do que foi só um trechinho dessa transmissão. E aí queria depois ouvir os comentários da Sofia, que a Sofia falou que eu estou muito longo dos meus cortes. Vamos ver o que o pessoal da Metrópolis falou, a repórter Andresa Matais, e eu esqueci o nome dessa outra moça. Vamos lá. Ele acabou falando mais do mesmo, e o nosso intuito em trazê-lo aqui para o nosso programa era, de fato, sair um pouco desse papel de Jair Bolsonaro da trama do golpe, para a gente trazer o ex-presidente Jair Bolsonaro a responder pelas suas responsabilidades nesse último processo que ele está incluído, que é o processo do filho dele, Eduardo Bolsonaro. Para quem não está entendendo essa bagunça processual, o ex-presidente Jair Bolsonaro deve ser preso muito em breve, agora em agosto ou em setembro, quando se findar o julgamento dele no Supremo Tribunal Federal sobre a trama golpista. Isso é uma coisa. Essa tornozeleira eletrônica que foi instalada na perna dele na última sexta-feira é outra coisa, é outro processo, a investigação sobre o filho dele, que está nos Estados Unidos e que está mantendo contato, fazendo as suas movimentações junto ao governo norte-americano para punir o nosso país. Andresa, na semana passada, o Flávio, ou foi o Eduardo, você vai me corrigir, eu não vou me lembrar quem foi, qual dos dois filhos acabou postando, que Donald Trump deveria suspender as sanções ao Brasil e deveria punir apenas aqueles que estão prejudicando o povo brasileiro. E ele rapidamente apagou. E está na moda. Está na moda esse negócio de postar e apagar. Ele fez isso na sexta-feira. Quem ela tá falando foi o Flávio, tá? Então a gente pode dizer, basicamente, de uma maneira muito resumida, que os filhos ferraram a vida do pai, né, Sofia? Botaram uma tornozeleira mecânica nele. Eletrônica, e calaram sim. ele na imprensa. Pois é. E vamos e convenhamos, não é nenhuma grande novidade, né? Não é à toa que a gente fala do clã Bolsonaro, né? O Bolsonaro, os Bolsonaros, eles sempre agiram como um grupo. Inclusive com cada um tendo a sua função, né? O Eduardo é o filho internacional, o Flávio é o filho da articulação política, o Carlos é o filho das redes sociais, o Jair Renan é o Jair Renan. Então,
quando isso pode ter ajudado muito o Bolsonaro durante a sua ascensão, agora na queda, eles atrapalham também e, inclusive, caem juntos, né? Porque do mesmo jeito que... vamos e convenhamos, se não fosse o Jair, o Carlos, o Eduardo, o Flávio não seriam ninguém. Sim. Na política. E agora é o mesmo. Exato. E agora que o Jair está em franca decadência, eles estão caindo junto. O Eduardo já tá numa posição que, se ele botar o pé no Brasil, é capaz dele ir preso junto com o pai. O Carlos está sendo investigado no caso da BIM Paralela. E o Flávio fugiu, não fugiu, meio que fugiu. Então, assim... E o Jair Renan? É o Jair Renan. É aquilo, né? Enfim. Estão todos ferrados. É isso. E eu acho isso tão lindo. Continua, Xandão, continua. Ficamos por aqui, Pedro? Ficamos por aqui, gente. Pessoal que está assistindo ao vivo, nós já voltamos com mais notícias. Não saiam daí.